Fala galera, F11 falando. Vamos conversar hoje, tem jogo do Inter às 18h30. Tô aqui de uma maneira improvisada, tô em viagem, tô fora de Porto Alegre, então tô aqui fora do Rio Grande do Sul. Estou aqui no momento pra gente, mas de qualquer maneira tô vindo aqui para conversar com vocês, para não deixar sem o vídeo, pra gente estar junto. Então eu peço essa consideração de vocês desde logo para dar o like, deixe seu like, por favor, inscreva-se no canal se não é inscrito, e quem é inscrito eu já agradeço de antemão, e quem não é inscrito, inscreva-se então, e seja muito bem-vindo aqui para esse canal, que é das boas energias, das good vibes coloradas, pra gente querer trocar uma ideia e desejar o melhor para o nosso Internacional. Também acione o sino para receber notificações e deixe seu comentário para que a gente possa conversar sobre o nosso amado e estimado Colorado. Vamos conversar? Inter joga 18h30 contra o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, e a gente precisa trocar uma ideia. Estreia do Roger, vamos trocar uma ideia. Então, solta a vinheta! Pois bem, vamos conversar um pouquinho então. Acho importante a gente trocar uma ideia. Como eu referi aí na introdução do vídeo, estou aqui de maneira improvisada, mas de qualquer maneira aqui presente para trocar ideia com vocês, para fazer o nosso vídeo, costumeiro vídeo pré-jogo. O Inter joga hoje contra o Botafogo, líder da competição do Campeonato Brasileiro, às 18h30, fora de casa. E a estreia do Roger, né? O Roger vai estar comandando a equipe nesse jogo. É um jogo dificílimo, um jogo realmente com todas as circunstâncias de dificuldade, seja pelo próprio Inter e seja pelo adversário. Começando falando até pelo adversário, a gente pode dizer que o Botafogo está líder do campeonato, né? Liderou o campeonato passado, ano passado, por muitas rodadas e no final acabou perdendo força e não foi campeão, mas ele esteve à frente do campeonato por muito tempo e manteve uma proposta, manteve uma ideia, e hoje ele lidera o campeonato com méritos. Eu tive a oportunidade de assistir o jogo passado contra o Palmeiras, que também é uma grande equipe, e foi um jogo de outro patamar, né? Principalmente no aspecto físico. A saúde dos jogadores do Botafogo, a entrega dos jogadores do Botafogo realmente merece toda a consideração e respeito, né? Então o Botafogo tem uma entrega dos seus jogadores, tem uma obediência tática, né? Uma busca da recuperação da bola, uma entrega física, uma capacidade orgânica, uma capacidade física muito acima da média que eu tenho visto no Campeonato Brasileiro. E eu tenho certeza que não é só isso, mas muito disso traz o Botafogo para esse momento, né? E o Inter, ao contrário, e agora começando a falar da nossa equipe, o Inter, ao contrário, tem um déficit físico, né? E a gente tem que, claro, a gente tem que saber disso, a gente tem que ter a consciência disso, né? A gente quer mais nosso clube, a gente exige mais, a gente merece mais e a gente pode dar mais, mas nós temos que ter a capacidade de compreensão de que o Inter vem de uma circunstância diferenciada, né? Em termos de viagem, em termos de jogar fora do Rio Grande do Sul, de jogar fora do Beira-Rio, a questão do treinamento, que não está no centro de treinamento normal, o Inter está treinando lá em Alvorada, antes disso estava treinando fora, então tem todas umas circunstâncias, né, que vão contra essa questão física e de energia do grupo, né? Inclusive o Inter, para o jogo de hoje, mantém defecções no seu plantel em razão de lesões. E são sérias essas defecções, são sérias esses comprometimentos de formação de equipe, né? Nós temos aí fora Ener Valencia, Arangues, né? O Alan Patrick está fora nesse jogo por suspensão, mas ainda de lesões temos vários outros, Thiago Maia, o Fernando. Então nós temos aí muitas e muitas defecções. O Bus também está fora desse jogo. Então o Inter realmente vai para um jogo muito importante, um jogo que é contra o líder do campeonato, fora de casa, e o Inter não pode apresentar suas melhores armas. E mesmo os que estão em campo, com certeza vão entrar já numa sequência de jogos, numa dificuldade muito grande de apresentar resultado, né? Então, dito isto, né, o Inter vem com a estreia do Roger Machado, Roger Machado. O Roger está hoje
à frente do Internacional pela primeira vez, representando, e num jogo dessa tamanha dificuldade. Porque quando vem o técnico novo, muitas vezes se facilita ou se oportuniza jogos de menor envergadura para que ele possa chegar e retomar, começar um trabalho, né? Retomar uma formação, um momento positivo no grupo, mas não é o caso do Roger. O Roger de prontamente já tem que enfrentar um jogo de uma grande magnitude contra o líder do campeonato por méritos. E o Inter tentando uma recuperação na tabela do Campeonato Brasileiro. Porque o Inter a gente tem que ter essa ideia, né? O Inter tem vários jogos atrasados, mas assim, no seco da pontuação, no seco da colocação na tabela, o Inter vem descendo degrau a degrau. Então é importante que a gente, independente dos jogos atrasados, a gente pontue e volte a pontuar no campeonato e, se possível, com vitória. É claro que a compreensão do jogo de hoje, a gente sabe o quanto a vitória fica difícil. Mas a gente tem que demonstrar, pelo menos, a busca disso, como clube grande que somos, né? O Inter tem que usar esses jogos atrasados para acrescentar, né? E não para servir, como eu disse num vídeo anterior, de que o Inter vai deitar em cima desses jogos, vai descansar em cima dos jogos atrasados, né? E aí achar que vai poder recuperar e poder... Não, os jogos atrasados tem que ser para a gente chegar lá em cima. O jogo de hoje vale os 3 pontos e é muito importante para nós na tabela. Então a gente tem que demonstrar isso. E a gente vai tentar ver um pouco do Roger já em campo, um pouco do que o Roger busca, né? Do que o Roger pode fazer com esse grupo, do que o Roger pode tirar do grupo, ainda com todos esses jogadores fora de jogo. Bom, o Roger hoje vai apresentar armas, vai poder montar a equipe, mas a nosso olhar não pode ser de maneira alguma definitivo, né? Muito pelo contrário, nosso olhar tem que ser paciencioso em relação ao Roger, nós temos que ter paciência, nós temos que aguardar, nós temos que ver o jogo de hoje em si mesmo, e não como uma projeção de trabalho, e não porque tem muita coisa para acontecer, e a gente tem que ter essa ideia e essa paciência. Eu sei que pedir paciência não é o melhor nesse momento, né? Não é ideal, e a torcida do Inter tá cansada, né? A torcida do Inter quer resultado, quer título, a gente tem que ter essa necessidade, mas a gente tem que ter a compreensão também ao mesmo tempo. É muito difícil, mas aqui eu tenho que olhar para cada um de vocês e dizer isso. A gente vai ter que ter. A gente não pode começar um trabalho com uma exigência já lá em cima, né? Claro que o Roger vai ter que mostrar desde logo, mas o jogo de hoje é um apontamento, mas não pode ser nada, não pode tirar nada de definitivo do jogo de hoje, né? Mas ainda assim, o Inter tem peças, o Inter tem possibilidades, o Inter tem que ter esse interesse dos jogadores que vão estar em campo, e aí nós podemos pegar, assim, quem é que vai estar em campo, né? Nós vamos ter o Igor Gomes, né? Nós vamos ter Mercado, acho que Robert Renan na zaga, o Vitão continua fora, né? Não vamos ver, não sei quem vai compor o René deve estar ainda apto a compor a lateral esquerda. O meio de campo vai manter com o Rômulo e o Bruno Gomes, né? E aí talvez entre o Johan, que a gente sabe que ainda não deu uma resposta positiva, né? O Johan tem uma tomada de decisão muito deficiente, mas é o que nós temos que ir para o jogo com o Johan, né? E aí vamos complementando as peças. O Borré, nós temos hoje a volta do Borré. Vamos ver, né? O Borré tem que apresentar no Inter as suas armas, vai ter que se entregar para o jogo, fazer a sua parte. Vamos ver como é que o time vai funcionar para dar ao Borré essas oportunidades e esses momentos de que ele possa finalizar, né? Temos o Wesley também, que deve estar em campo, e assim a gente vai formando a equipe, e o Bruno Henrique, né, também deve fazer o lado direito, e a gente temos que estar unidos, esperançosos, e temos que depositar nossas boas energias para que o Inter possa, dentro de campo, representar o melhor que nós queremos, e a gente possa, então, nessa estreia do Roger, já ver alguma coisa de positivo em termos de questões táticas, né, e principalmente da entrega dos jogadores, da dedicação dos jogadores nesse momento muito importante. Jogo difícil, mas a gente sempre aqui espera o melhor do nosso clube, melhor do nosso Colorado, melhor do nosso Inter. Tamo junto, dá-lhe Colorado, vamos lá!
a vitória!